Vamos começar a nossa webinar. Vamos falar um pouquinho sobre o momento atual, vamos falar um pouquinho sobre finanças, né? Um cuidado que a gente deve ter com a vida, né? Sempre, mas em momentos como esse cuidado deve ser redobrado. A Village tem por princípio, sempre teve ao longo da sua trajetória, compartilhar conhecimento, né? Então, dentro da nossa carteira de clientes, nós temos expert de várias atividades e uma das coisas que a Village sempre proporcionou foi compartilhar esse conhecimento, trazer um expert, que é cliente da Village, para falar para os nossos clientes, proporcionando conhecimento e também oportunidade de negócio entre as partes. Então, essa sempre foi uma filosofia da Village. E com o momento atual, isso cresceu, né? Aquilo que a gente fazia uma vez por mês, nós estamos fazendo praticamente dia sim, dia não, trazendo diversos assuntos. Nós já falamos aqui sobre as MPs que facilitam os empresários, hoje nós vamos falar sobre finanças, na semana que vem já está previsto uma apresentação sobre financiamentos e sobre a parte tributária, o que pode ser tomado nesse momento, enfim. E hoje eu tenho a satisfação de receber um grande amigo, né, de longa data. Eu já conheço o Brajo há mais de 10 anos, né, Brajo? Faz tempo, hein, Marcelo? O Brajo é um especialista na área de finanças, né, uma pessoa que conhece muito sobre o tema, sabe o que faz, né, e como direciona a área financeira. E recebê-lo aqui, Brajo, é motivo de orgulho para a gente, tá? O Brajo é autor do livro Dinheiro é Bom e Eu Gosto, né? É coautor do Empreendedor Total, é educador e terapeuta financeiro há mais de 25 anos, graduado em Ciências Contábeis, especialista em finanças, professor de graduação e pós-graduação nas áreas de finanças e empreendedorismo, idealizador e desenvolvedor do método Sistema Pedro Brajo, de Reeducação Financeira Familiar e Empresarial, e ministra palestras sobre reeducação financeira em diversas universidades, empresas por todo o Brasil. Brajo, fique à vontade, seja bem-vindo à Village novamente. A todos que estão participando, muito obrigado pela presença de vocês e eu espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo. Vamos lá, Brajo, é com você. Bom dia a todos, Marcelo. Quem tem o prazer de estar aqui sou eu também. Obrigado pelo convite e espero contribuir bastante com vocês aqui que estão hoje, né, preocupados com a questão financeira. Todo mundo está preocupado, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas de qualquer forma é um assunto que a gente precisa tratar de uma forma objetiva, uma forma bem interativa, interessante, para que a gente consiga, né, Marcelo, fazer com que as pessoas elas possam refletir junto com a gente e que possam colocar em prática a partir de então, né, quando a gente acabar essa live, começar a rever, pensar e começar a tomar algumas decisões, porque agora, né, felizmente ou infelizmente, a gente tem um pouco mais de tempo para quem não está trabalhando em casa. Muitas pessoas, né, estão trabalhando mais agora do que anteriormente, né? A gente estava comentando, eu e o Marcelo, antes de começar, mas tem pessoas que estão assim, talvez por conta da atividade, estejam em casa ali. Então, é o momento de olhar para as finanças da empresa, né? Toda empresa tem uma família, então, quando a gente fala de olhar as finanças, a gente olha as finanças da empresa, porque é de lá que vem o dinheiro, lá que vem o Prolabore, e, consequentemente, né, esse Prolabore talvez diminua por conta desse momento que estamos passando. Muito bem, o que nós vamos falar hoje aqui para que a gente consiga ter uma reunião bastante produtiva? Nesse momento complicado, a gente percebe cada vez mais, eu acho que já estamos aí em isolamento social há alguns dias, tem algumas pessoas que já estão há semanas, e a gente percebe que a gente precisa, né, agora mais do que nunca, entender qual é a situação financeira da nossa empresa. A gente corre muito, a gente faz muita coisa, nós estamos falando com muitos empresários aqui agora. Existem aqueles empresários que abrem a loja, aquele empresário que ajuda a colocar
a coisa em ordem, que atende o cliente, que atende a contabilidade, né? Então, muitas coisas acontecem. Tem aquelas empresas que já têm, né, uma formatação talvez aí um pouco mais organizada por conta talvez do negócio e que conseguem ter pessoas que fazem algumas determinadas tarefas, né? Mas independentemente disso, a gente precisa entender que o empreendedor ele é um vitorioso, né? Em momentos de coronavírus, em momentos de não coronavírus, a gente sabe que a gente tem que fazer a coisa acontecer. Eu sempre digo que o empreendedor ele busca emprego todo dia, ele procura emprego todo dia. Então, é muito importante que a gente saiba que muitas vezes a gente não administra bem as nossas finanças da empresa, a gente só se preocupa muitas vezes com o contas a pagar, o contas a receber, às vezes até olha a questão do futuro financeiro, do caixa, mas às vezes o dia a dia pega tanto tempo da gente que a gente acaba não dando valor, não dando tempo para fazer isso, né? Eu penso que esse momento é um momento complicado, mas também é um momento de muito aprendizado, porque, como eu disse, agora talvez seja o momento de usarmos a criatividade para fazer a coisa talvez melhorar mais ainda, ou então, se tiver algum impacto por conta desse momento, saber sair dessas sequelas de uma maneira assim menos agressiva possível. Então, imagine que você hoje está passando por esse momento, está em casa, está trabalhando. Em casa, consegue fazer home office, só que muitos clientes já estão te ligando, já estão falando que está complicado, porque você tem aí, os clientes estão com problemas financeiros, enfim. Então, você precisa administrar isso, talvez aí seu faturamento possa baixar, talvez você sofra de alguma coisa, ou quem sabe já esteja sofrendo algo. Tá? Então, se você está nesse momento hoje e você já tinha um planejamento ou já tem um planejamento financeiro anterior à crise e esse planejamento ele estava organizado e você tinha, mais do que isso, você tinha um planejamento, pelo menos a curto ou médio prazo, vamos dizer que para esse ano, até o final do ano, você tinha um planejamento, né, de metas de vendas, de metas de receitas, de metas de despesas, enfim, parcerias. Você hoje, né, passando por isso, eu não vou dizer que você está feliz, porque você não está feliz por conta disso. Mas você agora pode colocar, e eu vejo muito isso, muitos empresários estão colocando a coisa para funcionar, coisa que era para começar o ano que vem, e estão antecipando. Então, você tem um planejamento, né? Planejamento de ações e também planejamento financeiro. Então, as ações ocasionam rendimento, ocasionam resultado. Né? Então, você que tem isso pode antecipar e começar a fazer com que isso aconteça, principalmente se essa ação sua está envolvido algo digital, algo que você possa fazer sem estar, né, no isolamento, estando no isolamento social. Muito bem. Então, é hora de fazer isso. Tá. Essa pessoa que tem essa condição, ela precisa, de qualquer forma, né, olhar para esse orçamento, para esse planejamento que já tem, e olhar para ele com muito mais cuidado. Nossa, Pedro, mas eu já olhava para ele com muito cuidado, o planejamento estava perfeito, mas agora é hora de olhar para ele mais ainda. Então, olhar, ver quais são as despesas, quais são as estratégias para você poder sobreviver esses mais 15 dias, mais 30, mais um mês, a gente não sabe quanto tempo, né? Então, essa pessoa, ela tem essa possibilidade. Lembrando, né, que esse empresário, o dinheiro que ele tira da empresa, que é o Prolabore, né, talvez sofra alterações para menos. Então, não podemos esquecer que, aliado à questão financeira da empresa, também o Prolabore vai para a família, né? E aí, vocês precisam também dar uma olhada e aproveitar para fazer uma avaliação também da sua empresa, da sua família, né? Que a gente consegue olhar para isso. Muitos empresários acabam cuidando muito bem da saúde financeira da empresa e acabam deixando um pouco a saúde financeira de casa, né? Porque acaba não dando tempo e também, eu não sei porquê, mas geralmente as pessoas dão mais valor para a empresa e a casa
a empresa vai abastecendo com prolabore, né? Então, agora é a hora de olhar os dois momentos. Mas nós temos aqui também pessoas que estão muito preocupadas, né? Por favor, façam suas perguntas caso vocês estejam aí pensando em algo. Por favor, comentem e façam as perguntas para a gente poder interagir também e poder esclarecer aí a sua dúvida, muito embora fique muito à vontade também, porque depois que tudo isso acabar, né, essas perguntas virão aqui para mim e eu responderei conforme o tempo, mas todos terão resposta, tá bom? Esse pequeno empresário que depende muito da questão aí de abrir as portas para poder trabalhar, esse pequeno empresário, ele está muito preocupado. Por quê? Não se abre porta, não se vende, não tem como fazer home office, ele tem aí um problema sério, né? Quando a gente entende que antes do coronavírus, esse empresário, seja pequeno ou médio, se ele tinha ou tem um orçamento financeiro, e nesse orçamento financeiro tem também uma reserva, né, financeira para momentos complicados, né? Porque assim, nós estamos passando por um momento complicado, eu diria muito complicado, né? E todos os empresários que estão aqui hoje, eu acho que já sofreram bastante. Eu não sei, né, se já sofreram, mas eu já, né? A gente, para conseguir conquistar o nome, para conseguir conquistar um produto e ter relacionamento e poder ter faturamento, a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa ser multitarefa, fazer multitarefas. De qualquer forma, a gente sempre passa por algum momento. Você deve ter passado já algumas crises, né, que nós passamos financeira ultimamente. Só que, o que acontece? Quando a gente tem uma reserva, a gente consegue entender a nossa empresa realmente como ela está e para onde ela está indo, né, em momentos menos complicados, né, como uma crise financeira do país, como uma crise de saúde. Quando isso se faz, tá, e talvez muita gente aqui que estão aqui já tem isso e talvez esteja tranquilos, eu quase que garanto que a grande maioria não, porque, como eu disse, o empresário precisa trabalhar muito e fazer muita coisa para poder ganhar e aí sempre tem alguma surpresa no meio do caminho, né? Mas se você que está aqui hoje, você tem uma reserva financeira, o que é uma reserva financeira, né? Vamos deixar claro o que é isso. O empresário, ele precisa, primeiro, ter um controle e uma gestão financeira boa. Isso não resta dúvida, né? Depois dessa questão resolvida, né, você tem que ter isso muito claro, qual que vai ser o resultado do seu mês. Ah, Pedro, mas como é que eu vou te dizer o resultado, sendo que eu vendo um produto e às vezes eu vendo X, às vezes eu vendo X menos 1, às vezes eu vendo X mais 1. Ok? Claro que não é constante, né, o faturamento, mas para se ter um planejamento financeiro, a gente precisa ter base do passado, pelo menos uns 6 meses, 3 meses passado, e ter uma média de quanto vai entrar, que de repente, se você tem um controle, uma gestão boa de anos, né, de repente você tem a sua empresa há 10 anos, você até pode entender, né, no mês de abril, no mês de maio, qual é a chance, né, o que tem acontecido nos últimos 10 anos. Dá para ter uma ideia para você poder ter essa questão do planejamento. Bom, enfim, olhando para as receitas e olhando para as despesas, né, tem muitas coisas no nosso orçamento que a gente acaba não tornando como essencial, né? A gente acaba deixando passar, de novo, por conta do dia a dia, e a gente não olha muito essa questão do orçamento. Então, é hora de olhar. Voltando ao que eu estava dizendo, tem gente que tem reserva financeira, tem pessoas que não têm reserva financeira, e esses estão mais preocupados. Para aqueles que têm uma reserva, né, como a gente sabe que a gente não sabe, inclusive, o que vai acontecer nos próximos dias e os próximos meses, para quem tem essa reserva, já deve estar se perguntando, meu Deus do céu, quanto tempo eu sobrevivo? Né? Quanto tempo será que eu vou sobreviver? Se ficar isso mais um mês, eu não sobrevivo. Se ficar mais 2, eu consigo. Então, a grande maioria não tem isso. Né? Então, um planejamento financeiro
anterior à crise ou bem montado a qualquer momento, ele faz com que a gente consiga ter um pouco mais de respaldo. Também nós precisamos ter, além da gestão financeira, ter essa estratégia financeira para poder entender antecipadamente como é que vai ficar o nosso mês, né? Gente, eu estou falando tudo isso antes do coronavírus, tá? Para a gente chegar na época do coronavírus. Você tem uma gestão financeira que você tem uma perspectiva de resultado da sua empresa. Esse resultado, dentro dessas despesas, né, dessas saídas de dinheiro, né, o correto é guardar um pouco para essa reserva financeira para quando acontece alguma coisa e também, cada vez mais, olhando para as despesas e fazendo com que as despesas fiquem cada vez mais corretas e que sejam trabalhadas de maneira bastante consciente, também, a partir de algum momento, guardar um dinheiro para que a sua empresa evolua, que você tenha uma melhoria na empresa, que você possa ampliar, que você possa usar para tecnologia, enfim, né? Então, esse é o esquema. Agora é o seguinte, né? Hoje você está aqui, e hoje está aqui e fala o seguinte: Pedro, eu não tenho reserva nenhuma, né? O que eu faço agora? Tá? Primeiro passo é você entender o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo? Não, eu não tenho dinheiro, mas também não tenho planejamento financeiro. Eu não tenho esse controle. Então, agora é hora de sentar e olhar para isso e pegar histórico, e se não tiver histórico, fazer de alguma forma para entender como é que vai ficar se você não tiver receita nos próximos 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, como é que vai ficar. Então, o primeiro passo, qual que é? É olhar para isso e, né, entender que as consequências virão e que o seu prolabore, né, que vai para sua casa, vai diminuir muito, muitas vezes, e aí também conversar com a família sobre isso. Olha, o prolabore vai ser isso, a gente vai ter que ajustar, cortar uma série de coisas. Só que para a empresa tem alguns itens que são prioridades e são essenciais, né? A gente precisa, né, Marcelo? A gente precisa entender o que é essencial, o que é prioridade. Infelizmente, você percebe, Marcelo, que a gente acaba olhando para o nosso orçamento financeiro da empresa e a gente não sabe o que é prioridade. Mas, como é que você vê isso, Marcelo? Dá uma dica para a gente poder interagir um pouco. Ô Pedro, eu tenho até algumas perguntas aqui, eu acho que é muito importante, né? Tem alguns questionamentos aqui, eu vou começar a abrir as perguntas, porque qual é a grande dificuldade desse momento, né? Para quem tem um planejamento financeiro, esse planejamento também está perdido, porque você contava com planejamento financeiro, com faturamentos para março, abril e maio, e certamente esses faturamentos serão impactados. Então, por mais que você tenha um planejamento financeiro, ele está impactado. Quando você tem reserva, e eu gostaria de voltar primeiro a falar sobre isso, que é uma das perguntas que tem aqui, quando você tem uma reserva financeira, você deve estabelecer prioridades, né? Neste momento, o que você considera prioridade? Essa é uma das perguntas. Uma das outras coisas, e aí tomo como base a experiência que nós tivemos aqui, é como fazer contatos, por exemplo, com os nossos fornecedores, para quem paga aluguel, para quem paga determinado tipo de produto, não se aproveitando do momento, mas tendo uma conversa clara com seus parceiros e fornecedores da situação. Então, eu gostaria que você falasse o que é prioridade para quem tem reserva, como utilizar essa reserva, e aí você pode entrar na linha também, porque em alguns casos se misturam, tem pergunta aqui, por exemplo, como eu separo a minha questão da empresa com a questão de casa agora, por exemplo. Mas eu gostaria que você falasse primeiro sobre empresa, o que é prioridade nesse momento para quem tem reserva, e de que maneira, e aí para quem não tem e para quem tem reserva, como é que eu trato isso com os meus clientes, com os meus fornecedores e parceiros, para que eu possa passar por esse momento com a menor dor possível, né? A gente sabe dos pesos do que a gente vai enfrentar, mas isso pode ser ameno.
né? E como você disse, a tendência é que a gente saia mais forte de tudo isso. Muito bem. Vamos falar primeiro da questão das prioridades, né? Quem está aqui nos ouvindo hoje, assistindo essa live, já deve ter, pelo menos, se não tem um planejamento financeiro, como a gente tinha dito, mas tem aí elencado quais são as despesas, né? Precisa olhar para essas despesas e pensar o seguinte: bom, nesse momento, o que eu vou ter como prioridade? Então, vamos dar um exemplo assim: olha, eu trabalho numa loja, né, a loja está fechada, os colaboradores, o que eu faço com eles, né? Primeiro, precisa olhar, esses colaboradores estão te ajudando de alguma forma? De repente, você pode se reinventar e colocar ali esse colaborador para poder fazer venda online, porque tem e-commerce. De repente, não tem. Então, qual a ideia, né? Eu acho que o escritório de contabilidade tem que ficar muito alinhado com todo mundo para poder ajudar quais são os benefícios e quais as maneiras de fazer para que não se faça a coisa errada. Então, colaborador, né, funcionários. Eu posso dar férias agora? Eu posso criar alguma estratégia para poder antecipar essas férias? Quando a gente fala isso, Marcelo, a gente fala antecipar férias, a gente joga um problema para frente. A gente está simplesmente, né, dizendo que a pessoa vai ficar de férias. Esse 1/3 do salário, já está claro que a gente pode pagar isso até o final do ano, né? A gente pode pagar isso. Mas, será que eu preciso desse funcionário ainda? Eu sei que é muito complicado falar isso, porque assim, a gente vive num país que cada vez mais os desempregados estão aumentando. Mas assim, você precisa sobreviver, né? Se você precisar nesse momento cortar algum colaborador e negociar com ele a questão de pagamento, hoje em dia está um pouco mais fácil, isso pode ser, né? Lembrando também que se isso vai te impactar lá frente, porque como a gente falou, daqui 15, 20, um mês ou 2 meses, pode voltar. Esse colaborador vai ser impactante, ele não está com você. Mas agora, na verdade, a gente tem que apertar o botão de emergência. É agora. Então, colaborador, o que a gente faz? Dá férias, paga um 1/3 do salário lá na frente. Quais são os impostos, né? Você recolhe DAS? Então, nós temos alguns benefícios. Você pode congelar esse DAS de abril, maio, junho e pode começar a pagar lá na frente. Eu acho que é setembro, outubro, novembro, né? Pode fazer isso? Pode fazer isso também. Então, é uma estratégia. Pô, Pedro, mas eu tenho uma reserva. Eu pago ou não pago? Se você tem uma reserva e você tá lá, a reserva não está tão grande, você tem que usá-la de forma correta, a gente está acabando de falar sobre isso. As prioridades, a gente vai ter que usar esse dinheiro como nunca usamos na vida. Sabe aquele dinheiro, aquela moeda, contar moeda? Então, a gente tem esse valor. Então, o que a gente faz? O DAS, eu posso fazer isso e jogar lá para frente? Eu posso, né? Posso fazer, inclusive, pagar em parcelas depois esse valor, o seu DAS, vamos dar um exemplo assim, dos seus meses de abril, maio e junho. Então, esse também é uma folga. Mas eu quero pagar agora. Tá, você quer pagar agora e a reserva está pequena? Então, não pague agora, espera para pagar lá na frente. Só que não esqueça também que lá na frente você vai ter o seu imposto do mês e mais esse. Claro que, de repente, tudo melhorou e você consegue pagar isso numa boa. Mas, pensando na reserva, não. Prioridade. Que mais prioridade? A gente, como eu disse, tem muita coisa que a gente faz dentro de uma empresa que a gente olha e a gente fala assim, puxa vida, Pedro, agora a gente olha que isso aqui, agora não é o momento, né? Mas vamos tomar muito cuidado com as economias erradas, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou cortar isso aqui porque isso vai me ajudar em X, tá? Será que isso realmente alguma coisa que você tem que cortar? Algumas coisas você pode ajustar, né? Vamos falar assim na prática. Então, funcionário, né? Que mais? Se você a sua empresa está alugada, você está num imóvel alugado, você pode sim, né? Você pode, hoje, cada vez mais, né? Os proprietários vão ter que se adequar a isso, né? Vão ter que ajudar também todo mundo, porque está todo mundo no mesmo barco. Então, sabe, Marcelo, uma coisa que eu sempre digo, que tem muitas pessoas, muitos empresários, que não gostam muito de negociar, não gostam muito de pedir, acham que é chato, né? Só que agora é hora de treinar isso. Então, ligar para o seu proprietário do seu imóvel e dizer, olha,
Tá complicado, o que a gente pode fazer? Né? De repente, ele pode te ajudar. Então, o imóvel, que mais? Os credores, né? Você tem lá, Pedro, eu tô com um monte de boleto, né? Acontece isso. Sabe, Marcelo, de repente você tem um monte de boleto, não entrou ninguém na sua loja, você não vendeu nada, o que você vai fazer? Né? Vai usar a reserva para pagar tudo? Espera aí, calma ali. Né? Não vai usar a reserva, espera, negocia, vê o que você consegue fazer. Saiba que o seu credor também está passando por isso. Né? Hoje é universal, então a gente não pode dizer que é uma novidade para todo mundo. Todo mundo sabe disso. Então, negociar isso. Pô, mas eu tenho uma dívida, Pedro. Eu estava pagando uma parcela, eu tenho lá o financiamento da minha casa, né? Que a gente está falando agora de casa, do Prolabore. Eu não vou conseguir Prolabore o tanto que eu precisava, e aí o governo deu a Caixa Econômica vai congelar, e alguns outros bancos também vão congelar por 3 meses, né? Só que uma dica muito importante, né? Antes de congelar, antes de fazer isso, né? Verifique, se você precisar, depois você vai ter nosso contato, a gente ajuda. A questão assim, será que vale a pena, se você tem reserva, né? Uma reserva que dá para pagar, quando eu falo de reserva, eu falo de gestão, eu falo de reserva financeira e de investimento, eu falo tanto para a empresa como para a família. Quando a gente fala da família, de repente a família não tem uma reserva financeira, não tem investimento, porque não teve condições. Então, o Prolabore que vem da empresa, ele é mais curto, de repente é a questão, sim, de olhar a questão do financiamento. Posso congelar esses 3 meses? Ok, só que certifique-se de que isso não vai custar muito caro. Né? Se você não tem hoje como pagar, você vai ter que pagar o preço e vai congelar e pronto. Mas se você tem uma reserva e você elencou prioridades tanto na empresa como na família e você consegue perceber que é melhor pagar, porque eu vejo também que esse congelamento não está muito claro, né? Então você congela 3 meses. Quando fala congela, Marcelo, a gente pensa congelou, acabou. Depois eu vou ter que pagar, lógico. Mas como é que vai ficar a questão de juros? Quando tudo acontecer, quando tudo voltar ao normal, eu não sei. Imagine você, Marcelo, um exemplo aí, né? Que eu estava pensando, isso não foi confirmado nada, mas assim, você tem 20 parcelas para pagar, de repente, o financiamento do imóvel da sua empresa. Né? Você tem parcelas a pagar lá de, sei lá, 3 mil reais por mês. Você tem mais 30 parcelas. E aí, congela-se isso aqui. Imagine, você deixou de pagar 369, 9 mil, né? Imagine se isso aí encavala depois em todas as parcelas junto com juros. Esses 3 meses vai ficar assim muito caro para você. Então, toda a economia que você fez, de repente, elimina alguma coisa, corta aqui, corta funcionário, você acaba pagando para frente. A gente tem que tomar cuidado para não pagar para frente isso, né? Marcelo, Pedro, o que você está colocando é assim, é importante que façamos uma análise dentro da empresa, definindo o que é prioridade, e essa prioridade só consegue medir o próprio empresário, ou seja, ele precisa criar estratégias e usar a reserva para quitar as prioridades, né? E o que você está me dizendo é que é desafiador também para ele, que ele vai ter coragem, por exemplo, de agora ir com o pires na mão, né? Literalmente falando de uma forma popular, quer dizer, ir negociar. E negociar, por exemplo, eu tenho clientes que negociaram, imagine uma loja de shopping, né? Eu não sei se a gente tem algum participante com loja de shopping. Então, o shopping está fechado, você não entra. É justo você pagar um aluguel? Não. Então, esse é o momento de negociar com o shopping e negociar o aluguel. Esse é o momento de você conversar com o seu colaborador e verificar horas trabalhadas. Espera aí, você consegue me ajudar? Por exemplo, eu tenho algumas situações de restaurantes que não estão abrindo a loja, mas estão abrindo o delivery. E quem está atendendo o delivery são os garçons. Eles que estão com o computador na mão, eles que estão falando com os clientes, eles que estão, né, conversando com as pessoas. Mas será que eu preciso de uma quantidade como eu precisava para o meu salão? Então, o que você está dizendo é que a gente precisa definir essas prioridades, né? E aí, a partir daí, começar a ter esse fôlego, né? A ter esse equilíbrio. E talvez usar depois dessa situação, isso como se fosse para a vida, né? Começar a aprender a negociar, porque negociar faz parte,
né, do mundo desde que o mundo é mundo. Então, a gente negocia sempre, até para vir ao mundo é uma grande negociação. E aí, falando sobre isso, Pedro, eu queria que você falasse, tudo bem, isso para quem tem reserva. Imagine o seguinte, tem empresas que elas vendem hoje de manhã para, né, se sustentar no dia seguinte. Essas empresas, qual é a saída de emergência? Né? O que elas devem fazer diretamente? Né? Qual o caminho a ser feito? Né? Para salvar os empregos, para salvar a empresa. Você falou sobre possíveis demissões, mas que essas demissões devem ser estratégicas, se realmente houver necessidade. O melhor é que não tivesse, né? Ou talvez as férias, mas em alguns pontos, né, se você tivesse que elencar aí algumas dicas, quais as dicas seriam para esse momento? Né? Para a empresa que ela acorda de manhã, ela vende de manhã e precisa suprir à noite. Ou seja, ela vende esse mês para poder pagar o mês seguinte. Sim. Olha só, nós vamos ter que apertar o botão da urgência, do realmente, visto quais são essas despesas, a gente tem que entender o seguinte, o empresário ele precisa sobreviver, né? Então a gente faz o seguinte, olha, para o empresário sobreviver, ele precisa tomar decisões. Ele precisa entender o seguinte, para sobreviver, o que ele precisa hoje, né? Eu brinco sempre que a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que entender o que é extremamente necessário para poder fazer com que a empresa ela continue. Se você tem um colaborador e não faz uma negociação com ele, não dispensa, você cada vez mais vai ter chance da sua empresa, sei lá, ter um problema muito sério, né? Então, a sobrevivência, o que é? A questão do aluguel, negociar. Questão dos financiamentos, também, se puder congelar, mas entender um pouco como vai ser esse congelamento. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Vai ter que congelar. Vai ter que congelar. Ah, mas eu não queria. Agora vai ter que ser, né? Que mais que você pode ter? Ah, credores, como a gente falou. Liga e negocia. O que é importante mesmo, né? O prolabore. Qual o prolabore que você vai tirar para a sua família? O essencial. Qual é esse valor? Não sei. Então você vai ter que fazer um planejamento em casa e verificar quanto é que é o essencial. E vai ter que usar esse valor essencial. Então, respondendo sua pergunta, Marcelo, agora é hora de sobrevivência e de cortar tudo o que for preciso para a empresa sobreviver. Estamos aqui com muitas empresas, né? A gente não tem muitas atividades, né, Marcelo? Me conta uma atividade aí. São várias. Pedro, tem um CEO nosso, né, o Geisler, ele diz o seguinte, que agora não é um momento de estratégia, né, é um momento de tática mesmo. A gente precisa Exatamente, bem falado, viu? Bem falado, tática mesmo. Porque esse é o caminho. Eu tenho algumas perguntas aqui, tem muito a ver com isso. Por exemplo, tem gente que questiona sobre o planejamento financeiro e fala que ter reserva, né, é deixar dinheiro parado. Né? Você ter uma reserva é deixar um dinheiro parado em vez de investir na própria empresa. Eu vou dar a minha opinião, mas eu quero, lógico, a sua. Eu penso que é exatamente isso. Quer dizer, a pessoa que tem esse pensamento, talvez hoje não pensa mais assim. Né? Se realmente ele considerava que só tem que investir, que você não precisa de um fundo de reserva, talvez nesse momento ele tenha mudado a opinião dele. Porque você precisa estar preparado para momentos difíceis. Né? E não só, eu fico imaginando, as empresas estão culpando muito a situação do coronavírus, né? Porque como é que eu vou sobreviver os próximos 30 dias sem faturar? Imagine que você talvez perdesse os seus 3 principais clientes por algum outro motivo. Né? Como é que você iria sobreviver? Então, daria na mesma, talvez. Então, exatamente, talvez seja esse o caminho. E tem uma outra pessoa perguntando, né, sobre... Eu não sei fazer planejamento financeiro. Eu nunca fiz, na verdade, esse planejamento financeiro. Como fazer? Né? Então, com base nessas das duas afirmações, né, uma que nunca fez planejamento e o outro que questiona sobre a questão da reserva, fala um pouquinho sobre isso, Pedro, por favor.
Tá, olha só, primeiro vamos falar da questão da reserva, né? Entende-se geralmente que quando você tem uma reserva, você tem dinheiro parado sem rendimento, né? Aí eu vou guardar um dinheiro. É um conceito, viu, Marcelo, que a gente às vezes acaba trazendo lá dos nossos pais, né? Vamos guardar dinheiro, vamos guardar, guarda embaixo do colchão. Claro que as pessoas não pensam assim, mas no fundo existe algo de guardar o dinheiro. Nós não podemos, quando a gente fala de reserva, a gente fala de um dinheiro que a gente vai investir com maior grau de liquidez. Então imagine, você pode, eu gosto muito da questão de corretora de investimento hoje, tem algumas cooperativas, eu gosto muito por quê? Porque lá você consegue ter opções de investimento. Então, a partir do momento que você tem uma bela gestão e você começa a conquistar uma reserva financeira, essa reserva, ela não está, esse dinheiro não está parado para poder te atrapalhar, você não vai crescer por causa dessa reserva. O nome diz reserva. Então, qual é o valor que você tem que ter nessa reserva? Pelo menos, para o empresário, pelo menos 4 a 6 valores das despesas, das suas despesas atuais. Bom, a minha empresa, ela tem lá mensalmente de despesa R$ 10.000, né? Então, assim, Pedro, eu vou guardar dinheiro, deixar o dinheiro parado? Não, você vai colocar esse dinheiro no investimento com um grau de liquidez rápido, porque, como a palavra diz emergência, você pode pedir a hora que você quiser, né? Você pode resgatar. Tem que ter pelo menos 4 a 6. Então, se eu tenho 10 mil, 40 ou 60, tem que estar na reserva, tá? Rendendo, né? Talvez até você possa colocar metade desse valor para render, consigam, hoje em dia está complicado o rendimento, né, gente? Vocês sabem disso, mas de qualquer forma, alguma coisa que renda um pouco mais, alguma coisa, porque assim, quanto mais o grau de liquidez você tem, menos o rendimento você tem. Então, quanto maior, mais rendimento. Então, você pode dividir ali. Porém, esse valor é para reserva. Quando você precisar, você pega e depois devolve, tá? Ótimo. O Marcelo disse muito bem, né? Eu tenho 3 clientes, eu perdi os 3 clientes. De uma hora para outra. Esquece até a coronavírus. Perdi cliente, 3. Do dia para a noite, você vai tomar Rivotril, você vai tomar qualquer coisa, né? Para dormir, sei lá. Porque o empreendedor é assim mesmo, né? Aliás, Marcelo, para o empreendedor que está aqui hoje, que está começando agora, ou não tem tanto tempo de empreendedorismo, né? A garra é importante e a gente vence mesmo. Isso aí é certeza absoluta, mas tem que ter essa garra. Questão, então, da questão eu me perdi. A questão aí da reserva. Aí, ok. Da reserva. Isso. E agora sobre o planejamento financeiro. Como eu não concluí ainda. Planejamento financeiro. Isso, eu não concluí. E a questão, logo depois, é o investimento. Então, você tem lá seus 4 ou 6 despesas mensais ali, você está lá quieto. O cliente falou, não quero mais, você não vai sorrir. Mas você fala assim, eu tenho 4 meses ou 6 meses garantido, porque aí eu vou atrás dos outros clientes, e a gente sabe que a gente consegue melhor ainda, a gente sabe disso, o empreendedor sabe disso, a gente consegue mais, mas eu tenho uns 4 ou 6 meses para apertar mais o cinto, fazer com que aquelas despesas diminuam mais para durar mais que 4 ou mais 6 meses. Mas você tem essa consciência e tem essa tranquilidade. Ponto. Ah, mas aconteceu isso, pega da reserva, vai e pronto. Se você não tem reserva, você perde tudo e faz o quê? Vai para o banco. Vai para o banco, se endivida. Né? Então, reserva é uma coisa. Agora, para aqueles que têm já 4 ou 6 valores lá mensais de despesas nessa reserva, aí sim, a questão é investimento. Então, a partir desses 4 ou 6 faturamentos, despesas lá que você tem mensal, você vai ter uma questão de investimento. Esse investimento, eu vou aumentar a minha empresa, eu vou comprar um computador, eu vou usar a tecnologia, tá? Então, a gente nem vai falar sobre isso agora, porque agora não é o motivo, né? A gente vai ter que fazer isso depois. Quer dizer, pensar pode, né? E deve, porque agora é a hora. Então, a reserva, para ficar claro, não é um dinheiro que você guarda e não rende. Ele vai render, tá? E vai te suprir nesse momento. Tinha uma reserva antes do coronavírus de 4 ou 6 despesas? Hoje você pode falar assim, olha, se a coronavírus continuar por 4 ou 6 meses, eu não vou ficar feliz, mas pelo menos eu não vou ficar sem dormir à noite. Eu não vou começar a ficar em casa atrapalhando todo mundo, bravo com a esposa, com o filho, né? A gente está numa situação complicada e aí você está lá, isso piora mais ainda. Agora, se você não tem, agora você tem que fazer o quê? Como a gente disse,
olhar as despesas, cortar, negociar e fazer tudo o que puder, certo? Agora sim, Pedro, eu nunca fiz um planejamento financeiro, né? Se você é um empreendedor e você nunca fez, né? Talvez você não esteja, talvez, aí com a sua reserva, talvez não, com certeza, por conta dessa falta de planejamento. É prioridade. Assim, você tem que fazer, né? Aqui, quando a gente atende clientes, as pessoas vêm, os empresários vêm, as famílias vêm, a gente faz uma avaliação. Então, tudo que eu estou falando, a gente faz aqui e a gente entrega um laudo e fala, vão para cá. E segue, né? Como é feito isso aqui? A gente olha para tudo isso, eu solicito extrato de conta corrente, fatura de cartão de crédito, quais são as dívidas, quais são as pendências, quais são os investimentos, e tudo isso a gente olha e coloca. Claro que para a pessoa que nunca fez, isso é muito complicado porque exige uma certa expertise, né? Eu acho que cada um está no seu lugar, o advogado, o contador, o educador financeiro. Mas, se você está aqui hoje pensando como é que eu faço isso, né, você tem duas opções, Marcelo. Uma, procurar gente para fazer e ajudar, e a outra é você tentar fazer sozinho, né? Mas tem que olhar como foi seus últimos meses, quais são os tipos de despesa. E aí sim, você olhou para isso, aí você fala, agora eu sei exatamente o que eu vou fazer da minha empresa a partir de amanhã. Eu consigo cortar, eu consigo ajustar e consegue ter esse futuro. Ô Pedro, eu passei por você, então posso falar de pronto o seu trabalho, eu reconheço isso, mas muitas pessoas, às vezes, não vai ter essa oportunidade, né? Então, uma das coisas que ficou muito clara para mim nesse momento é principalmente para reconhecer, para fazer um planejamento financeiro, é você entender quais são as suas despesas. Porque eu lembro que na nossa conversa, muita coisa passava despercebida sobre os meus olhos. Eu ficava assustado com alguns números que você me apontava, né? Ó, você está gastando tanto com tal situação. Ó, você gasta tanto com comida fora. Então, de repente, para o empresário, de repente o cara não olha, por exemplo, quanto que ele está gastando de energia, quanto que ele está gastando com a folha de pagamento dele, com hora extra, por exemplo. Né? De repente, ele não está olhando quanto que ele gasta. Então, eu acho que uma dica para se começar um planejamento financeiro, aí você pode falar mais sobre isso, é reconhecer realmente as despesas da sua empresa, né? Feito isso, enxergado o momento, também não ter receio, Pedro, de conversar, e aí, primeiro com os seus colaboradores, ser muito claro na situação, ser muito transparente para que eles participem também do momento, e assim, e levando isso para o lado familiar, também com a sua família, para que ela faça parte desse processo de reestruturação. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é importante, né? Infelizmente, eu vejo muito, né? Eu faço muito trabalho para as empresas e também famílias, né? Em todo o Brasil. Então, de forma online, ou presencial, o que acontece? Eu percebo que a falta de transparência atrapalha demais na vida, tanto do empresário como da família. Então, assim, você tem um sócio e você ficou tudo para você resolver sobre isso. Né? Em casa é a mesma coisa, Marcelo, não é? De repente, a pessoa fala assim, a minha esposa que cuida das finanças, ou o meu marido que cuida das finanças, né? Quando passam por aqui, eu falo assim, não, vamos primeiro entender tudo o que está acontecendo, porque assim, e depois vamos tentar fazer com que pelo menos os dois saibam. A mesma coisa a empresa, né? O seu sócio sabe como que está acontecendo? Não, meu sócio ele vende. O meu sócio ele faz relacionamento, ele vende, ele só vai passando para mim, vendi e tal. Peraí, calma. O seu sócio, né? A gente tem que entender que o sócio seu está junto com você. Então vai ter que parar um momento e falar, parou tudo, desliga tudo, vamos ver o que está acontecendo. Por quê? Sem a informação, você não chega a lugar nenhum. Sem a compilação disso, estratégia, né? Tem uma estratégia, olhar quanto que eu gastei com hora extra, quanto que eu gastei com salário, quanto que eu paguei de juros, porque eu estou pagando atrasado, porque o tempo não dá, eu acabo pagando no dia seguinte a conta, porque eu não tenho dinheiro, né? O que está acontecendo? Sem isso na mão, né, você não consegue tomar decisão. Né? Eu acho, Marcelo, que sim, a pessoa pode olhar o passado e fazer isso tudo. É um pouco complicado porque você vai ter que juntar tudo isso. Então, quanto que eu paguei de juro? Quanto que eu paguei daquilo? E tem muitas nuances nos seus históricos
que são essas nuances que passam. E às vezes, se você não tem uma boa estratégia, se você não conhece bem o que está acontecendo, se você não tem esse olhar, né, de um período e fala, peraí, aqui que nós vamos fazer, você vai fazer hoje algum corte, mas um corte errado. Lembra que nós falamos? Ah, e você tem que cortar o que é essencial, né? Mas o que é essencial? Você falou para mim, Pedro, o que é essencial? Meu, para saber o que é essencial, você tem que saber o que tem acontecido nos últimos meses. Ah, isso é essencial? Isso é essencial. Por quê? Porque seria histórico disso. Nossa, então, juro de banco, eu preciso dar um jeito, eu preciso negociar, renegociar, né? Então, ter isso na mão. Sem isso na mão, você acaba fazendo coisas erradas, né? E eu vejo muito isso, empresários que às vezes cortam o copinho, cortam alguma coisa lá na empresa, mas isso não refresca em nada. Na verdade, refresca só um pouco a consciência, né? Em conversas diz, nossa, estou economizando, tirei o copinho lá da minha empresa. Então, emocionalmente, psicologicamente, eu acho que já fez uma ação, mas isso é pouco, né? Às vezes o copinho é uma coisa que tem que ficar lá. Você tem outras coisas que estão te atrapalhando. Então, resumindo, Marcelo, é entender, né? Tomar decisão sem você ter tática, né? Quem falou da tática aí, Marcelo? O Geisler, nosso CEO. Geiser. É isso aí. Que se você você quer fazer alguma coisa, quer ter uma tática, você precisa ter a arma certa, né? Vai atirar com uma arma errada, você não consegue. Tem Então, um outro questionamento aqui. Desculpa, eu te interrompi, Brejo. não, eu já finalizei. Então, tá bom. Tem um outro questionamento que fala assim, negociar com os bancos foi relativamente fácil, né? A questão é que nós já tínhamos negociado com o governo e parcelado compromissos de impostos, né? Que estavam para ser pagos agora. Eu negociei lá atrás, pelo que eu entendi a pergunta, e agora eu tenho que pagar esses impostos negociados, mas como eu pago isso se eu não tenho faturamento? Eu tenho visto e conversado com alguns colegas advogados, com alguns amigos que atuam na área do direito tributário, que isso está sendo feito também renegociado, está sendo chamado para uma nova renegociação, tá? E está sendo muito aberto para isso. Então, talvez a indicação aí são buscar os tributaristas, né, os advogados especializados nessa área, e verificar quais portas estão abertas para esse tipo de negociação, não é isso, Brejo? Exatamente isso. Olha, ontem eu atendi uma empresa e realmente foi isso que aconteceu. O que eu faço, Pedro? A proprietária do meu imóvel, eu pedi para ela baixar para mim o valor. E ela disse que não, que ela não sabe, ela não sabe qual valor ela vai baixar, que eu tenho que dar uma proposta para ela, né? E que ela não vai mexer em nada, mas eu tenho que falar o que eu quero. Então eu falei para ela assim, olha, você primeiro tem que entender, né? O seu aluguel vence quando? Vence dia 28. Legal? Então, até lá, muita coisa vai acontecer. Então, agora é hora de parar. Porque o empreendedor, Marcelo, eu não sei que todo mundo que está ouvindo a gente aqui, mas o empreendedor, ele tem, às vezes, alguns impulsos, né? E aí, ele vê um negócio, ele vai atrás, ele faz alguma coisa. Então, agora é hora também de parar e falar o seguinte, bom, o que é que eu posso fazer por hoje? Claro que é um planejamento, mas como diz, é uma tática. Então, vamos mandar a nossa tropa, né, para a guerra hoje, depois amanhã manda outra. Então, assim, muita coisa está acontecendo. Então, eu tenho lá uma dívida com uma dívida, né, um parcelamento de encargos, de impostos, tá bom. Espera um pouco, vai sair alguma coisa, se já não saiu, né, Marcelo? Então, tudo isso, a informação agora é muito, muito importante para você não tomar decisão errada, né? Imagine que você não tem reserva, você fica preocupado, você sai correndo no banco fazer empréstimo para quitar a sua negociação, você vai arrumar mais problema ainda, né? E geralmente o que eu vejo aqui é assim, tanto família como empresa, quando não tem um norte para onde tem que seguir, a vida vai levando. Não porque a pessoa faz isso de tipo, hoje eu levantei para ferrar tudo, para acabar com as minhas finanças. Ninguém faz isso. A gente levanta e fala, hoje eu levantei para fazer a minha empresa crescer. Hoje eu levantei para poder ter a minha família com segurança, a gente quer viajar, isso. Mas, com falta de conhecimento, né, e ferramenta, você acaba fazendo o quê? Desvinculando. Quando você desvincula isso, você acaba atrasando, né, seu objetivo, que é o quê?
fazer com que a empresa cresça, enfim. Então, resumindo, não tome decisão nenhuma antes de verificar as notícias, de realmente procurar alguém que possa te ajudar para te nortear. Ô Pedro, o que você está colocando, então, é assim, nesse momento é respirar, né, entender o cenário e buscar os seus parceiros estratégicos, ou seja, toda empresa tem a sua contabilidade, conversar com o seu contador e o seu contador vai poder apontar quais são as prioridades. E quando a gente fala de prioridade de empresa, para o empresário, eu posso falar aqui com base na nossa regional em Campinas, o que é prioridade para nós? É deixar o nosso escritório de maneira que a gente possa atender os nossos clientes. O que é fundamental, se eu estou conseguindo trabalhar em home office, que é fundamental para eu continuar atendendo os nossos clientes, né, e os nossos parceiros, enfim. Então, a prioridade é sempre pensar nisso. O que é prioridade para você deixar a empresa aberta? Para você definir aí. Tem um outro questionamento aqui, Pedro, bem interessante. Eu acho que você falou um pouquinho lá atrás, mas é importante falar isso. Por exemplo, na aquisição de um empréstimo para capital de giro, o que deve se analisar? Prazo, juros ou carência? Né? Se tiver alguns modelos de financiamento para ser citado, por favor. Então, o que ela diz? Né? Uma loja de confecção, ela diz o seguinte, tá bom, eu tenho lá um financiamento, eu devo considerar o quê na hora de pedir esse tipo de financiamento? O prazo, a questão juros, o que é mais importante nesse momento? Primeiro... Ou qual o modelo mais indicado? Isso, olha só. Vamos pensar no seguinte, você chegou à conclusão que você precisa de um empréstimo para poder tocar sua empresa. Isso vai acontecer? Vai acontecer, né? Quem não tem faturamento. Só que você precisa, primeiro, entender quais são, né? Tá saindo algumas notícias aí, e já tem confirmado algumas coisas, que o pequeno empreendedor vai poder fazer um empréstimo aí para poder cobrir a folha de pagamento e tudo mais. Como eu disse, talvez amanhã surja outra coisa, depois da manhã outra coisa. De qualquer forma, não dá para sair correndo agora e fazer um empréstimo. Por quê? Eu também estou vendo muito isso e eu estou muito preocupado com isso. Porque muitas pessoas empreendedores acabam indo no banco e dizendo, olha, eu queria aquela linha que o governo... Não, aquela linha não tem. Não, o seu perfil não, o seu perfil não é. Então, existe uma dificuldade de comunicação, inclusive, com o governo, o banco. Eu entendo, sabe, que é uma coisa que foi feita a toque de caixa, tem gente ainda que não está entendendo o que está acontecendo, muitos gerentes estão em casa e não estão conseguindo, mas de qualquer forma, é assim, olhar quanto eu preciso, né? Prazo, importantíssimo que você tenha, saiba qual é o prazo. É importante saber qual é o valor que você vai pagar mensalmente e qual a taxa de juros. Isso é muito importante. Só que assim, antes de fechar qualquer coisa, né, qualquer negociação, você precisa entender que geralmente o banco ele diz o seguinte, olha, a taxa de juro é, sei lá, 2%. E aí quando você vai fazer o cálculo, você percebe depois, não é na hora você não faz. Porque na hora, o que acontece? Você fala assim, nossa, puxa vida, eu vou pegar 10 mil que vai resolver isso aqui agora, vai me dar um fôlego, e aí eu vou lá. Aí o banco fala, olha, você vai pagar não sei quantas vezes de R$500. Você está tão preocupado com a questão de resolver o problema que você assina lá e fala, tá bom, qual que é a taxa de juro? O gerente fala, é 2%. Detalhe, a gente precisa entender qual que é o CET, é o custo efetivo total, e não a taxa de juro. Né? Então, você fala, puxa vida, depois que passa um dia, 1 ano, 2 anos, porque a gente faz isso, né? O dia a dia é complicado. Você fala, nossa, mas eu paguei 2%? Quando chegam aqui, né, eu falo, você não pagou 2%, você pagou 3,5%. Ah, por isso então que eu paguei um monte? Tá bom. Então, né, eu preciso mesmo, primeiro, eu preciso desse empréstimo? Primeira pergunta, tá? Por que eu sei se eu preciso ou não? Porque eu tenho um histórico, eu tenho lá o histórico e sei o que está acontecendo. Eu sei que o futuro financeiro está ruim, né? O Marcelo conhece já o nosso sistema. A gente tem um sistema aqui que faz isso. Olha para frente, você já sabe como é que vai ficar seus 30 dias, 90 e 60, né? Muitas pessoas, quando olham para aquilo, choram, né? Marcelo, você chorou quando você viu aquilo? Não. Você falou, peraí. Então, você tem... Bom, então você tem isso. A minha, tá bom. Só para deixar claro, isso eu fiz com a minha vida pessoal, viu, pessoal? Isso, foi pessoal. Isso mesmo. Então, se você tem isso, pô, Pedro, eu olhei, eu vi que os próximos
daqui 45 dias ou amanhã eu vou estar muito complicado. Tá, então você tem que fazer o quê? O correto que a gente faz aqui. A gente simula qual que é esse valor do empréstimo. Tá, é 10 mil? Qual a taxa de juros? E vamos ver se isso é realmente interessante. Qual é a parcela? Porque muitas vezes você pega um empréstimo, o banco te dá 10 mil, você vai ficar com, sei lá, 30 parcelas de R$ 500, e aí, na cabeça do empreendedor, na cabeça da família, é o seguinte, olha, puxa, que legal, agora eu só vou pagar 500 e já resolveu o meu problema. Só que se você não sabe o seu futuro financeiro, você não jogou essa parcela junto no seu futuro financeiro, né, quando a gente faz isso aqui, a gente bloqueia qualquer empréstimo, ou fala, peraí, não é desse jeito, vamos para cá, vamos pegar um pouco mais, vamos pegar um pouco menos. Por quê? Você imagina que se você pega 10 mil para resolver um problema da sua empresa, olha que legal, Pedro, eu vou pegar o 10 mil, vou pagar 30 de R$ 500. Você pensa, legal, resolveu o problema. Só que se você não tem isso de forma estratégica e muito mais online, porque tem que ser alguma coisa, planilha não resolve muito, você fala assim, peraí, eu resolvi por quanto tempo esse 10 mil? E aí você fala, Pedro, você acredita que eu peguei 10 mil? Isso vai me dar folga, sabe por quanto? Por 1 mês e meio. E sabe quanto tempo eu vou pagar isso? 30 meses. Você está fadado a se prejudicar muito. E aí, aquela ideia de que eu quero crescer, eu quero ter uma reserva, esquece isso. Gente, eu estou falando isso não só para a empresa. Família é a mesma coisa. Eu preciso de empréstimo porque gasto muito com cartão de crédito. Quanto você gasta com cartão de crédito? Cartão de crédito não é o que você gasta. O cartão de crédito é uma ferramenta. Quanto você gasta para cada item? Vamos colocar uma verba para que todo mundo saiba qual é a verba. Né? Lembra a transparência? Família e sócio? Isso que a gente pode fazer. Então, não adianta sair correndo. Né? Em momentos agora ou momentos anteriores. Tem gente que vem aqui e diz assim, olha, peguei um empréstimo, eu estou com um empréstimo faz 20 anos, que eu pego um, faço outro. Eu falei, peraí. E a gente organizou e falou, não, parou. Aí parou. Por quê? Porque aí viu o que está acontecendo. Porque primeiro, na intranquilidade. Segundo, no toque de caixa para resolver o seu problema, você faz errado. Então, toma muito, muito cuidado, né? E saber, dados em primeiro, o que vai fazer. Pedro, o que você está colocando agora, e eu estou vendo isso pelos próprios bancos, pelas próprias situações, é que todos os bancos estão ofertando renegociações e também ofertando crédito. Então, o que você pede primeiro, para que se faça uma análise interna, para verificar se realmente você precisa desse crédito, se você consegue suportar a não passar, porque de repente você fala, vou pegar um empréstimo para pagar aluguel, não resolve sua vida, é melhor você conversar com o seu locador e pedir uma isenção, ou falar com ele, tá bom, olha, eu vou te pagar daqui 3 meses, em vez de um juros de 3,5% no banco, eu te pago atualizado pela correção monetária, daqui o mês que vem, enfim, é você buscar primeiro todas as alternativas possíveis para depois sim pensar em banco, né? É o que você está colocando aí. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, falando de financiamento de capital de giro para as empresas, né, como pode ser feito pelo BNDES? Eu vou tomar a liberdade de falar com isso. O seu próprio banco pode te direcionar, o Banco do Brasil tem mais essa facilidade, né? Eu não sei se a Caixa realmente tem, mas são as duas ferramentas para você buscar e ter facilidade. E os bancos particulares também têm. A grande dificuldade é que esse acesso de BNDES, apesar de toda a campanha, de tudo aquilo que é colocado, ele não é tão simples de se conseguir. E quando se faz uma análise, né, ele pergunta assim, qual vai ser a sua garantia? Então, estou vendo muita gente falar do governo, e o pequeno empresário, muitas vezes, não tem garantia nenhuma para dar, a não ser o próprio faturamento dele, e aí ele tem que dar o faturamento, ele tem que dar o imóvel, enfim. Então, acho que o caminho aí é procurar o banco, né, e ter uma conversa muito franca com ele e verificar o que se tem. Mas eu acho que nesse caso, Pedro, o que você está colocando é para buscar o banco no último estágio, né? Depois de ter feito toda a lição de casa. E você falou uma coisa muito importante, você está falando do BNDES, mas vamos entender também fora BNDES. Toma muito cuidado, porque olha só que coisa, né? O que tem acontecido, talvez você que esteja aqui, né? As pessoas que estejam aqui já tenham passado por isso, ou então alguns amigos passaram por isso.
Vamos voltar àquele exemplo dos 10 mil, né? 10 mil reais, eu vou pegar 10 mil e vou pagar em 30 vezes. E aí o banco diz o seguinte, olha, a taxa de juros é 2%, que a gente percebeu que não é 2%, vai virar 3,5%. Mas se você der o seu carro como garantia, essa taxa vai para 1,5%, sei lá. E o 7 vai para 2%. Gente, olha, é muito complicado. O que eu recebo de gente aqui que já perdeu imóvel, já perdeu apartamento, imóvel, já perdeu carro por conta disso. Uma coisa é você fazer um empréstimo e você, de repente, não conseguir pagar e negociar depois. Outra coisa é você fazer um empréstimo, dar como garantia e perder sua casa, perder seu carro, né? Então, imagine o que é como é importante você ter um planejamento, olhar para ele e saber o que está fazendo. Porque o banco está lá, o gerente está lá, ele não está sabendo de nada. Ele vai fazer. E aí, ele vai te oferecer, né? O gerente do banco, ele é um vendedor, ele vende, né? Você vai na loja. Eu acho que todo mundo que já passou por isso, né? Sai de casa, agora não, né? Porque agora não podemos nem sair na rua, né? Mas assim, sai de casa para comprar um chinelo, porque o chinelo quebrou. Você chega lá no shopping, na loja, olha lá, o vendedor é maravilhoso. Você volta com sapato, volta com sapatênis, chega em casa e fala, meu, fui comprar chinelo, né? Então imagine, o vendedor é bom. O banco é a mesma coisa. Você vai lá, às vezes, para fazer uma pergunta sobre, sei lá, previdência privada, um investimento, e ele já te vende o título de capitalização, né? Então, assim, né? Depois, quem quiser, depois pode falar, a gente agenda uma reunião individual, quem estiver precisando de ajuda nesse sentido, viu, Marcelo? É só depois falar. Mas, assim, título de capitalização. Então, pensar, empréstimo. Eu tenho que fazer um empréstimo que realmente te dê uma folga e te resolva. Ah, qual que é a margem do seu produto que você vende? Não sei. Você não sabe? Não, não sei. Pedro, eu vendo mais de 2 mil mais de itens e produtos. Eu não sei. Né? E aí? Você olha como, se está tudo bem ou não. Ah, eu olho pelo resultado, eu olho pelo status do meu banco. Não, você não vai crescer nunca desse jeito, né? Então, assim, quanto eu vou pegar de empréstimo para poder? O empréstimo, o juro, ele é maior do que a sua margem de lucro lá, de contribuição, sei lá, para o seu produto, ele é maior. Você já está com um problema sério. Ah, mas esse tem um produto que a margem é maior, tem a outra que é menor. Igual ao mercado, né? Ah, eu vou no mercado, eu compro um pacote de macarrão e o preço eu achei que ficou super legal, mas o queijo está mais caro. Então, o que acontece? É um mix. Né? Então, mas assim, se a gente olhar, o cara tem 10 mil produtos e aí ele tira uma média, ele sabe cada produto qual a margem e tem uma média de margem, ele precisa saber e falar, pô, então é o seguinte, eu vou sim pegar emprestado, porque com esse dinheiro eu vou conseguir comprar mais e vou conseguir vender e a margem que eu vou ganhar é maior do que os juros. Por enquanto, não é para a vida toda não, né? Porque aí, com estratégia, ele vai conseguir fazer com que isso aconteça, que acabe esse empréstimo e aí comece a trabalhar com capital próprio. Porque assim, o empresário, quando não tem capital próprio, ele tem que emprestar, mas ele tem que emprestar segundo a questão dessa análise. Qual é os juros? Né? Ah, mas o juro é muito bom, Pedro. Olha, está fazendo juro de 1,5%, 2%. Ah, que legal, tá bom. E aí, como é que é? A sua margem de lucratividade é menor do que isso? Pronto. Então, dica importante. Garantia de imóvel, de aluguel, de imóvel ou veículo, não. Segundo, faça esse empréstimo se realmente você tiver certeza de que vai dar certo. Hoje não temos certeza, viu, Marcelo? Hoje nós não temos certeza. Apesar de que eu acho que nós temos uma certeza, assim. Nós temos uma certeza que isso vai passar. Nós temos. Exatamente. Né? Pedro, essa é a certeza. Tem alguns questionamentos aqui, e aí a gente já está encerrando a nossa live, né? Tá. O nosso objetivo é concluir às 11h45. Tá bom. Então, falamos sobre o BNDES, sobre as taxas do governo, tem alguma coisa colocada aqui para um contador com bastante tempo de experiência, ele fala que o governo precisa reduzir o spread, né? Pois é isso mesmo, precisa ter isso. E eu acho que é um momento muito de esperar mesmo o que vai acontecer, porque precisa ter um incentivo à economia. É interessante também para os bancos
então é um momento também de muita cautela, né, Pedro? Uma outra coisa apontada aqui é, você tem alguma sugestão como o proprietário pode negociar com seu inquilino sem baixar o aluguel? Eu já vi algumas experiências no sentido de que o proprietário, porque também é uma renda dele, a gente precisa colocar do outro lado, né? Muitas vezes o Sim, sem proprietário dúvida, não podemos esquecer. é uma renda dele. Tem algumas situações de, por exemplo, que ele está colocando isso para frente. Por exemplo, o aluguel de abril vai se receber parcelado nos meses a partir do ano que vem, por exemplo, em janeiro, fevereiro, março, né? Isso são algumas alternativas que eu tenho vivido. Você tem alguma outra ideia, Pedro, sobre isso? Não, essa ideia é fantástica, né? Existem outras, talvez, que estejam acontecendo nesse momento, mas isso é realmente interessante. Nós temos que pensar nos dois lados, né? Não é a questão aí de prejudicar ninguém, a gente quer só se apoiar um no outro, né? Então, a questão é conversar realmente e dizer, olha, segura isso aqui, vamos negociar para igualzinho o governo está fazendo. Não vamos reinventar a roda, né? Imagina o governo que pensou para fazer isso. Então a gente pode fazer a mesma coisa com o aluguel. Mais um mês ou dois ou três, joga lá para frente. Lembrando que a partir do momento que tudo começa a rodar novamente e você começa a ter realmente uma maneira de resolver a sua empresa financeiramente com o caminho correto, você pode pagar isso antes, né? É uma questão de parceria. Mas tem que falar, né? O ideal, eu sempre digo, Marcelo, que o ideal é sempre olho no olho, né? A gente não vai conseguir olho no olho, talvez virtualmente sim. Então, uma ideia que eu sempre digo para as pessoas é assim, agenda um Skype, se não tem, de repente o proprietário não tem, uma reunião assim que nem nós estamos fazendo, para deixar claro, né? Se pode ser ajudado, negocia, tenta ver o que pode fazer e deixar claro sempre que tem que ser bom para os dois. Ponto, né? Eu já vi também momentos em que a coronavírus aconteceu, acho que foi a partir do dia 20 de março que começou a pegar o negócio, né? Então tem proprietários que me falam, o meu inquilino já quer que eu baixo porque tá difícil agora, mas esse aluguel é no mês passado, entendeu? Então tem que ter o critério, o bom senso, né? Se a pessoa já não está conseguindo pagar o aluguel, a gente já sabe que tem algum gargalo ali nas finanças dessa empresa ou dessa família. Então, o bom senso, o olho no olho, uma reunião e jogar isso para frente e dizer para o proprietário, né? Seguinte, eu quero fazer, a hora que volta tudo ao normal, a gente vai. E outra coisa, não fique também preocupado de repente falar, olha, eu posso te pagando aos poucos? Então, assim, por semana, olha, entrou um pouco aqui, agora eu tenho um planejamento, agora eu sei o que eu faço, eu vou pegar um pouco aqui, eu jogo lá, posso ir amortizando isso? Meu, é fantástico. Né? Eu, como proprietário de um imóvel, eu adoraria isso, porque isso mostra que o meu inquilino está com boa vontade, né? Isso eu sempre falo que a relação, né, não são contatos, a gente tem que ter relacionamento com pessoas, né? Se você já tem um relacionamento bom com essa pessoa, vai ser bico você fazer isso. Se você tem um relacionamento abalado, porque você falou, não, eu quero que desconte lá atrás, ou pagou atrasado, aí, né? Então é hora de a gente baixar a guarda e fazer isso. Então, isso, Marcelo, é perfeito. Outra coisa, quem pergunta? Ah, desculpa, Marcelo. Não, tem uma outra questão aqui, Pedro. As lojas dos shoppings estão fechadas, né? Está pensando em pedir, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho, se nesse momento é viável. Eu já participei de algumas videoconferências falando sobre o tema. É sim uma possibilidade de pedir essa suspensão, mas a pessoa mais adequada para fazer esse tipo de orientação é realmente o contador e você sentir isso, né? Eu vou pedir a suspensão para retomar esse trabalho e saber quais são as obrigações. Então, pegar um especialista na área trabalhista para te dar essas orientações, né? Porque ele vai conseguir te orientar, olha, faça dessa forma, busque essa suspensão, como você deve fazer esse aviso, que tempo prévio você deve avisar essa situação, como você pode retomar. Então, sim, é uma alternativa, né, Pedro? A suspensão, principalmente para as lojas que estão aí sem poder faturar, sem poder vender, sem estar aberto ao público e que não tem e-commerce, por exemplo,
ou que se tem não precisa tanto da sua capacidade, né? Todas as oportunidades. Desculpa. Pode concluir, Pedro. Todas as oportunidades que o empreendedor tiver para poder fazer com cautela e com segurança é importante. O que não, a informação tem que ser segura, você tem que ter alguém que te ajude a fazer isso de forma para não prejudicar lá na frente. Porque, de repente você faz alguma coisa agora, lá na frente você vai pagar. E às vezes o preço é muito alto lá na frente. O que você falou é perfeito, Marcelo. Pediram aqui para falar novamente com mais detalhes, e a gente vai finalizando, faltando 3 minutos aí para a gente concluir a última pergunta, sobre explicar melhor esse detalhe, acho que, se eu não me engano, deve ser da negociação do aluguel com o proprietário. Então, assim, nós temos duas maneiras, o que eu vi, Pedro, é de você, como inquilino, deve procurar o proprietário do seu imóvel, a imobiliária responsável, né, para que isso seja reduzido, para que você explique a situação atual e não se aproveite do momento, né? Se você não pagou o aluguel de março, né, isso aconteceu dia 20, então você também não pode se aproveitar de situações, você precisa ser transparente. Mas o que eu vou fazer para pagar abril, por exemplo, e maio? Eu sei que eu vou enfrentar alguma dificuldade, deixar claramente e abrir a negociação com a clareza daquilo que você pode pagar. É o que eu tenho visto por aí. E você fala um pouquinho sobre isso. O outro ponto, Pedro, é sobre a questão de eu sou proprietário, como eu negocio, né? Então, o que eu vi também, e aí talvez seja isso que pediu a explicação mais detalhada, sobre essa questão do aluguel prorrogado lá para frente. Então, imagine o seguinte, se eu estou com dificuldade nos meses de abril, maio e junho, eu posso combinar com o meu inquilino para dividir esse valor, né, a partir de janeiro do ano que vem, somar esses 3 aluguéis, dividir por 12 e implementar no aluguel do ano que vem. Essa é uma possibilidade de negociação. E cada um com a sua. Mas essa é uma das que eu enxerguei. Não é isso? Olha só, mais do que isso, né? Quem é que está perguntando? Nós temos aqui a Patrícia. Patrícia. Valéria. Tá. Vamos pensar o seguinte. Tanto para o inquilino como para o locador, né? Eu acho que o que eu vou falar agora, eu acho que dá para entender das duas formas, porque uma coisa sobrepõe a outra. É assim, tudo isso que você falou, Marcelo, é perfeito, mas a gente tem que ter em mente também o seguinte, a gente precisa dar opções para o nosso, tanto para o inquilino como para o proprietário. Então é o seguinte, a gente pode fazer isso, olha, eu pensei nisso, nisso e nisso. Vamos ver o que a gente podia fazer? Então, eu pensei em fazer isso realmente. Março, abril e maio. Eu pego esse valor, divido para o ano que vem. A parcela mais um 12avos para cada um. Legal. Tá. Discute. Não, isso não dá, que é complicado. Tá. Qual a outra opção? Não, outra opção, eu posso, então, pagando pouco por semana, e a gente vai amortizando, e a gente vai trabalhando dia a dia. Lembrando que não dá para chegar e negociar agora o que vai acontecer, né? Tem que olhar e falar assim, olha, vamos pensar no aluguel desse mês. Porque as pessoas ficam viajando. Não, vamos pegar abril, maio, junho, não vai ter, porque a crise vai continuar o isolamento. Primeiro, chegar para o inquilino e para o proprietário. Vamos pensar agora em abril, tá bom? Março, porque março já teve impacto, né? Vamos guardar a proporção. De repente começou dia 20, vamos pensar metade. Então, de repente, você paga então a metade, a outra metade você vai me pagando aos poucos. Ou a gente pode fazer um controle para que você pague isso que faltou depois lá para frente dividido. Mas pensar em março. Nem abril você vai pensar agora, é março, tá bom? Aí conforme vão acontecendo as coisas, daqui a pouco você começou a ter uma criatividade, começou a vender, começou a fazer alguma coisa, você pode ir amortizando. Quando chegar final de abril, você fala, olha, tá difícil ainda, mas olha, você viu que eu te depositei 500 reais uma hora, 200 outra, e aí? Tá. E aí a negociação fica muito fácil. Não saia correndo negociando meses. Saia negociando hoje, referente ao aluguel do período que está acontecendo isso. Perfeito, perfeito.
Pedro, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Pedro, a gente chegou a ter quase 100 pessoas aqui Que participando da legal, live. legal. Muito bacana. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, pela sua interação, pela sua disponibilidade. Nós vamos passar, eu gostaria que você passasse aí no chat, Pedro, por favor, os seus contatos, seu nome, telefone, seu e-mail, para que as pessoas pudessem, de alguma maneira, esclarecer algumas dúvidas e, quem sabe, fazer essas consultas com você. A todos, muito obrigado de verdade. Como a Village, como eu coloquei lá na frente, nosso papel é também não só trabalhar com propriedade industrial, vender para vocês o benefício da propriedade intelectual, mas também disseminar a cultura de que um pode ajudar o outro. Nós vamos ter uma próxima live já marcada para o dia 15, onde nós vamos falar sobre a questão tributária, onde nós vamos falar sobre as renegociações com o banco, quais os melhores caminhos, de que forma que a gente pode renegociar esses contratos, ok? Pedro, obrigado. Por favor, as suas considerações finais. Foi um grande prazer, tantas pessoas interagindo aqui, né? Foi um grande prazer. Marcelo, primeiro você, pelo convite. Se for preciso, podemos fazer outras, se tiver alguma demanda. Queria agradecer a todos por participarem e dizer o seguinte, né? Tenha um pouco de calma, faça, vocês perceberam, uma coisa de cada vez. E, se vocês precisarem da minha ajuda, eu acabei de passar aqui 2 telefones celulares e coloquei também o meu site e vou colocar meu e-mail. Então, fique muito à vontade, o que eu puder fazer, né? Nós temos uma grande parceria, eu e o Marcelo, o que a gente puder fazer, a gente faz. De repente, faz já uma avaliação financeira para vocês e tudo que eu falei aqui, a gente faz isso acontecer mais rapidamente, tá bom? Marcelo, muito obrigado a todos também e tenham todos aí um bom dia. Grande abraço, até mais. Bom dia para vocês. Até mais, bom dia, tchau.